Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma live do livro Diretrizes para uma Vida Feliz, de Marco Prisco, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Agora são 14 horas do dia 6/9 de 2023. Hoje vamos estudar o capítulo 2, intitulado Sugestões Simples, no qual eu dei o nome para o capítulo de conduta positiva, que é o que nós vamos depreender do estudo que vamos fazer hoje. Muito bem. O benfeitor espiritual começa logo dizendo: o mau humor que você cultiva terminará por transformar-se num hábito perturbador, que lhe trará distúrbios de vária ordem nos conteúdos físicos e emocionais. Então, vamos dar uma destrinchada aqui para assimilar a colocação do benfeitor. Ele fala do mau humor que nós cultivamos. Não é uma coisa que aparece e vai embora do nada, mas sim um cultivo pessoal desse estado perturbador que é o mau humor. Bom, se nós cultivamos, nós podemos deixar de cultivar, não é? Para cultivar, nós despendemos, gastamos uma energia para, para fabricar esse estado emocional do mau humor, né? Exige um movimento mental para que haja esse mau humor. Pensar em alguma coisa desagradável, numa discussão, descontentamento com alguma coisa, né? Então, olha que há uma carga de energia colocada em movimento para entrar nesse estado. Então, se nós cultivamos, que tal nós começarmos a não cultivar mau humor? Como? Primeiro, prestando atenção quando ele ocorre, não é? Aí depende, se a pessoa está muito habituada a ter esse mau humor, vai lhe parecer que é uma parte da própria personalidade, né, que é inerente ao indivíduo. E ele não percebe que ele cultiva quando é contrariado, quando está desgostoso com alguma coisa. Então, se eu percebo que eu estou entrando neste mau humor, ruminando alguma ideia, lembrando de alguma coisa chata, eu cesso e falo comigo, não vou alimentar esse mau humor. Esta fala conosco mesmo é muito importante para registrar o que aconteceu mais objetivamente do que só pensar, né? Então eu percebo e digo a mim mesmo, para de se colocar nesse estado perturbador, para com mau humor. Aí eu paro, daqui a pouco vem novamente uma emoção, eu percebo e paro, até chegar uma hora que nós temos total domínio e, ao contrário do mau humor, dominamos o bom humor. Bom, então, esse cultivo terminará por transformar-se num hábito perturbador. Um hábito já foi incorporado pela personalidade através da repetição, né? Então, o mau humor com uma pessoa que você não se dá bem, com uma situação que acontece, a revelia da sua vontade. Então, aquela situação se manifesta por conta de como nós lidamos com aquilo lá, né? E transformamos num hábito que trará distúrbios de vária ordem nos conteúdos físicos e emocionais. No meu caso, quando eu estou de mau humor, me dá queimação no estômago. É o meu órgão-choque, é o estômago, né? Então, é um aviso, é um sintoma que está avisando como que eu estou. O mau humor é morbo. Morbo é moléstia.
é morbo que deve ser vencido com eficiência. Eficiência. Nós poderemos ser bons em alguma coisa. Você pode ser eficiente em lidar com o computador, em escrever alguma coisa, em observar determinado maquinário. Bom, nós temos as nossas capacidades, né? Se nós somos bons em algumas coisas, por que não podemos ser também em outras? Depende do esforço pessoal, né? De transformar as coisas boas, o comportamento bom, uma crítica boa, por exemplo, num hábito da personalidade. Quem se acostuma com o charco, olvida-se da beleza e da saúde que proporciona o Planalto. É o tal do hábito fixado na personalidade, né? Cristalizado. O indivíduo se acostuma com aquele mau humor, alguém pergunta, alguém cumprimenta ele, como vai? Tudo bem? Ou bom dia, a pessoa responde reclamando ou xingando. Ninguém aguenta uma relação dessa, né? Então, veja, o indivíduo já acostumou de tal forma que ele acha que é inerente à personalidade. Por isso, a autoobservação vai fazê-lo perceber que ele se comporta assim quando acontece alguma coisa, algum gatilho, né? Uma provocação, uma situação ruim, uma decepção, etc. Nós temos que aprender a nos acostumar com as coisas boas. O bom humor, as ideias claras, o entusiasmo, a esperança. Aí sim vai ficar bem evidenciado quando a gente muda de humor, se a gente tem o hábito dos bons pensamentos e sentimentos, quando aparece um contrário a este bom pensamento, bom humor, fica mais evidente e mais fácil de trabalhar. E nós podemos treinar este bom humor nas nossas relações interpessoais, no nosso contato com as coisas do mundo. Por exemplo, quando você acorda, como que você se apresenta? Você acorda xingando ou acorda bem dizendo o dia que está começando? Você acorda pensando, lembrando de alguma coisa da véspera ruim ou começa a pensar em coisas boas que possam acontecer, né? Depende de nós. Torne a sua palavra gentil e portadora de mensagem edificante. Torna, né? É um imperativo, torna, faça, se mexa, se esforça para isso acontecer. Torne a tua palavra gentil. Você chega na empresa de manhã, pode estar de mau humor ou ter passado por algum estresse. Isso não justifica que você possa tratar mal as pessoas no seu ambiente de trabalho, né? Você chega lá, por exemplo, está com uma dor de cabeça ou com uma gripe, indisposto, você não precisa tratar ninguém mal. Você pode aprender a educar o seu estado pessoal e tratar as pessoas bem. Chegar e dar um bom dia com entusiasmo. Bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia. Ou se alguém cumprimenta você, bom dia, você responde, bom dia para você, não para mim. Tem gente que é bem mal educada, né? Muito bem, olha só, gente, para a gente mudar esse planeta, a gente tem que se esforçar, né? Se a gente continuar mantendo esses comportamentos ignorantes, bestas, vai continuar sempre do mesmo modo. Então, veja, nós trazemos um histórico interior do nosso período primário de evolução, como das conquistas nobres que já alcançamos. E dentro de nós, então, tem essa mescla das coisas boas e ruins. E a mente, o espírito consciente tem que se autoeducar. Você não faz isso com uma pessoa que te interessa?
Digamos que você chega no seu escritório e cumprimenta mal alguém, e aparece uma pessoa que você tem um apreço ou que você tem um interesse, você se esforça para tratá-la bem. E por que não se esforça para tratar a outra também bem? Não é? Muito bem. Então, torne a sua palavra gentil e portadora de mensagem edificante. Bom dia, hoje vai ser um bom dia. Puxa, você está com um semblante positivo, alegre. O dia parece que já começou bem, uma coisa edificante. Que nós podemos treinar e que isso vai servir para nós também, né? Isso faz com que a gente fique com um olhar mais crítico sobre o nosso comportamento e comece a trabalhar uma mudança. O verbo a serviço da verdade não deve ser como o gume afiado da lâmina que decepa, mas como o raio de luz que dilui a sombra. Algumas pessoas dizem, eu sou verdadeiro mesmo, se eu tiver que dizer, eu falo na cara, não me interessa, não tenho papas na língua, etc, etc. Esse é que nem diz aqui na lição, o gume afiado, a lâmina que decepa, que machuca, né? O indivíduo faz questão de ser, entre aspas, verdadeiro, misturado com mal criado, com descontrole, com maldade, sem alcançar a ideia, o conhecimento do alcance desse maltrato ao outro, até onde pode levar. Se a pessoa estiver ferida, passando por algum problema, isso entra como um punhal mesmo que vai torturá-la diante daquilo que ela está enfrentando, perto do mal criado. Então, não deve ser como o gume afiado da lâmina que decepa, mas como o raio de luz que dilui a sombra. Né? Falando alguma coisa positiva, elogiando alguma coisa, nós vamos criando vocabulário positivo para nomear novos comportamentos, novas expressões, porque nós estamos treinados numa linguagem bastante maldosa, infantil, egocêntrica, vaidosa, né? É uma linguagem muito pobre. Então, nós temos que criar neologismos. Quem pretende alcançar a plenitude não deve deixar marcas de angústia pela senda percorrida. Nós podemos dizer que deixamos marcas por onde passamos. Você está no ponto de ônibus esperando o ônibus, ou o metrô, está no metrô, e você está esperando, às vezes não está lendo, vendo alguma coisa, embora hoje se olha bastante celular, mas aí você começa a fabricar, compor, materializar pensamentos doentios. E você encharca, você exterioriza ali onde você está, no ponto de ônibus, energias deletérias, doentes, pegajosas, maldosas, que deixa aquele ambiente pestífero, não é? Como ambiente de trabalho, dentro do ônibus, do metrô, no carro, na casa, no banho, na mesa de refeição, no ambiente de passeio, nós podemos fazer isso, e muitas vezes fazemos. Lembro aqui aquele caso de André Luiz, que ele conta no livro Os Mensageiros, que ele viu uma nuvem na rua, ele como desencarnado olhando, e o benfeitor fala que aquela nuvem escura no meio da rua era da emanação mental dos encarnados. O simples fato de estarmos pensando e exteriorizando os nossos pensamentos. Quando eles são malévolos, quando são doentios, exteriorizamos doenças, coisas ruins, etc. Então, olha só, quem pretende alcançar a plenitude não deve deixar marcas de angústia pela senda percorrida. Nós deixamos aqui impregnado dessas nossas marcas, das nossas expressões, e causa problema naquele lugar para as pessoas e para
o próprio lugar. Nós temos que aprender a nos autoeducar e cessar os maus pensamentos, maus sentimentos, a crítica mordaz e cultivar as coisas boas. Então, você está no ponto de ônibus, imagina que luzes do sol, que é familiar para você, ou das estrelas, começam a cair naquele ambiente, iluminando, limpando tudo, favorecendo os bons pensamentos e sentimentos. Em qualquer ambiente você pode imaginar que, na verdade, é uma exteriorização das suas boas energias. Então, haveremos de deixar boas marcas por onde passamos. Não tem aquela mensagem de Jesus que, quando o apóstolo entra na casa, se ele for bem recebido, ele abençoa a casa. Se ele for mal recebido, ele bate o pé, tira o pó do pé e segue adiante. Né? Nós podemos fazer isso. Deixar boas energias, mesmo no ambiente que não nos trata bem, a gente não precisa jogar energia negativa, né? Mas sim positiva. Sorria, confiante quando os desafios lhe ameaçarem o percurso evolutivo. Nós aprendemos, quando somos contrariados, que temos o direito de brigar, de xingar, de se alterar, de gritar, né? Nós incorporamos isso socialmente. É um direito adquirido. Ele tem razão, ele tem que extravasar, ele tem que colocar para fora. Joana de Ângeles, numa dos seus livros, vai falar que o indivíduo que faz isso, ele piora a situação. Por quê? Porque ele está dando vazão a sentimentos negativos, a ideias perturbadoras. Eu estou movimentando e exteriorizando. O correto é o indivíduo se autoeducar, disciplinar as emoções que ele tem diante da situação, os pensamentos, etc. Veja bem, quando a psicanálise fala do recalque e da exteriorização, colocar para fora é para tirar, é para limpar, e não para alimentar o mal-estar, a discussão, seja lá o que aconteceu que provocou isso em nós. Né? Então, ficar ruminando incessantemente, você acha que faz bem? Claro que não. Traz uma série de problemas no corpo, alterações, dor de cabeça, insônia, má digestão e outros tantos. Sorria, confiante, que os desafios lhe aparecem. Quando os desafios lhe aparecem... não, desculpa, eu estou vendo outro pedaço. Sorria confiante quando os desafios lhe ameaçarem o percurso evolutivo. É claro que tem uma reação de defesa, depende da situação de inconformação, de algo que está aparecendo contra o nosso progresso, contra os nossos esforços, não é? Mas se eu ficar de mau humor, o que vai acontecer? Eu vou piorar a situação, vou perder a razão, vou ficar atormentado, com difícil de concatenar as ideias. Então, sorria confiante. Não é um sorriso forçado, fabricado, mentiroso, mas é saber lidar com a situação com uma resposta diferente daquela que geralmente nós fazemos na sociedade, né? De partir para a briga, provocação, etc. É uma proposta diferente, até porque a pessoa com essa postura guarda mais lucidez, mais clareza mental para lidar com o que está acontecendo. É uma mensagem dos benfeitores que trazem para nós que nós temos que aprender.
Não estou falando que a gente, ao ler esse capítulo, nós já adquirimos, já está tudo engatilhado para ser assim, né? Não é isso, é um ensinamento da espiritualidade que temos que aprender. Em vez de reclamar e xingar, sorrir. Então, sorria confiante quando os desafios lhe ameaçarem o percurso evolutivo. Tem gente que perde antes da batalha começar, porque ela já se derrota pelos pressupostos que ela alimenta, as ideias negativas que ela já tem a priori. A alegria de lutar abre espaços emocionais para que os estímulos se renovem, gerando forças que se multipliquem. A alegria dá lugar a espaços emocionais. Eu estou lembrando aqui da psicologia positiva, que fala dos sentimentos positivos, que propicia mais pensamentos positivos, não é? Então, a alegria dá lugar a espaços emocionais para os estímulos se renovarem. Se renovarem. Quando estou amargurado, atormentado, desequilibrado, eu entro num estado de limitação psíquica e emocional muito grande. Por quê? Porque é uma conturbação dentro da nossa cabeça, ou melhor, da nossa mente. É uma conturbação. Lembra, por exemplo, só para fazer uma leve ilustração da conturbação. Pensa naquele dia que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que passar no banco para pagar a conta, senão vão cortar a luz. Você tem que ir no mecânico tirar o carro e sabe que vai ter que pagar um valor que você não tem. Você tem que passar na casa de um cliente, a sua esposa ou o seu marido liga porque aconteceu alguma coisa. Como fica a mente nesse turbilhão de coisas, atormentada, desregulada, desajustada completamente, né? E aí dá para fazer alguma coisa? A única coisa que dá vontade de fazer é chorar, né? E nem isso resolve chorar. Olha só, quem teme batalhas perde as oportunidades de crescimento libertador. Aliás, porque nós estamos na Terra reencarnados para enfrentar os desafios da vida que nos vão despertando, abrindo, aflorando os nossos potenciais latentes, né? A Terra, a vivência aqui, propicia isso. Essas citações que eu fiz agora há pouco da conturbação mental, muitas das situações que passamos exigem de nós respostas ou reações condizentes com o tipo de estímulo. Então, se eu sou provocado, como que eu reajo a essa provocação? Isso é um aprendizado que fica internalizado. Se, em vez de eu me contrapor brigando com a pessoa, eu prefiro a conversa, eu ganhei nessa situação a experiência de não revidar uma provocação e conseguir direcionar para um diálogo mais eficaz na resolução do problema. Cuide de manter-se bem externa e internamente. Olha, tem coisas do dia do dia a dia, que a gente incorpora, que não são necessárias. Por exemplo, você chega em casa e está a sua mulher ou seu marido conversando com alguém sobre um problema na empresa ou na família. E aí você fica lá de ouvidômetro, né, escutando, e de repente se altera emocionalmente por algo que você escutou. A conversa não é tua, por que você vai se meter numa coisa que não é sua? Se for referente a você, vá lá. Mas isso é um exemplo. Às vezes na empresa alguém está tirando lá uma cópia, sem querer olhar para você
Se você for um pouco neurótico, você já acha que a pessoa está pensando mal de você, ou que ela está falando mal de você. Se alguém passa do seu lado e não te cumprimenta porque não viu, você acha que a pessoa não gosta mais de você ou que ela é sua inimiga. E ela está tão atarefada, tão presa a um problema que ela não te viu. E você julga que ela não gosta de você. Então, cuidar de manter bem externa e internamente começa nas mínimas coisas do nosso dia a dia que nós problematizamos, né? Deformamos aquilo que se apresenta segundo os moldes doentios que estamos passando, gerando uma série de problemas. Muito bem. Internamente, externamente, muitas vezes é mais fácil do indivíduo cuidar do que internamente, porque os outros estão vendo. Então, para manter as aparências, para mostrar uma máscara, um papel social bem aceitável, ou de vencedor, comigo não acontece nada, eu sou o bom, só coisas boas acontecem comigo. E aí, então, o indivíduo procura cuidar do externo sem cuidar do interno. Ora, se o interno não está bom, como que eu vou cuidar do externo? Se no interno eu tenho uma ideia de que eu sou um fracasso, como que eu vou querer me mostrar bem-sucedido? Se internamente eu sou inseguro e me acho desinteressante, como que eu vou me mostrar numa relação confiante e seguro? Né? Então, precisamos trabalhar concomitantemente as coisas internas e externas. Eu vou trabalhar para ser coerente com aquilo que eu penso de mim e o meu comportamento. É ter congruência entre o que pensa e o que fala, né? E trabalhar internamente meu auto-amor, meu auto-respeito, respeitar os meus valores, os meus esforços, as minhas realizações, ter um exterior não agressivo, provocativo, mais simpático, amistoso, né? Então, nós estamos caminhando para uma melhora pessoal e social ou interpessoal. Quando alguém se ama, olha só, para nós, hein? Quando alguém se ama, proporciona-se recursos de bem-estar decorrente das paisagens íntimas que devem ser ricas de beleza. Ricas de beleza. É o que a gente estava falando, né? Vamos imaginar o seguinte: você tem que dar uma palestra. E você, na hora à noite, você vai dar a palestra. Na hora do almoço, você comeu excessivamente. Excessivamente, passou do ponto. E, na hora que você começa a dar a palestra, vem o mal-estar do estômago, a dor de estômago, a indisposição, a acidez na garganta, uma série de males pequenos, mas que perturbam a sua palestra. Então, aquilo que tem lá dentro, que está desordenado, que está em excesso, perturba a sua manifestação, né? Então, voltamos ao texto. Quando alguém se ama, proporciona-se recursos de bem-estar decorrente das paisagens íntimas, daquilo que acontece intimamente, que devem ser ricas de beleza. Então, se eu estou com a feijoada dentro do meu estômago, pedindo para sair, né, com ânsia que eu estou tendo, como que eu vou me apresentar num estado de beleza, de pacificação, de bem-estar? Como que eu vou ter bem-estar se meu estômago está doendo? Então, voltando para o texto, como que eu vou ter leveza, bem-estar, alegria, se eu tenho memórias, lembranças infernais, ruins,
de medo, incerteza e por aí afora. E aí a pessoa não presta atenção nisso, no lado psicológico, e ela projeta, ela fala que é o meio exterior que está fazendo aquilo com ela. E ela não percebe que ela está mal por dentro e fica vendo fora dela aquilo que tem dentro dela. Quem se permite descuidos nos compromissos para consigo mesmo, jamais atenderá aos deveres maiores do processo iluminativo. Como que eu vou me iluminar, me autoeducar, me autodisciplinar, me autoconscientizar, se eu não cuido direito de mim, se eu provoco situações que tumultuam o meu mundo interno, ou tenho uma visão pessimista da vida, da realidade, distorcida. Como que eu vou me auto-iluminar se os quesitos mais básicos eu não cumpro? De ser educado com alguém, de cumprimentar, de ter alguma atividade também enriquecedora. Olha, quem se permite descuida, a pessoa se descuida. Comer demais, dormir demais. Faça do trabalho um companheiro de todas as horas, no qual você encontre renovação de energia para o desempenho dos compromissos superiores da vida. Quando nós estamos detidos no trabalho, a nossa mente fica focada no trabalho. Então agora a minha mente está focada no livro. Enquanto eu estou focado no livro, eu não fico pensando em outras coisas. Então o trabalho me ajuda a disciplinar a minha mente. Mesmo assim, você está focado no trabalho, de vez em quando tem uma dispersão. Você lembra que tem que passar no supermercado na hora que sair do trabalho, você lembra que no final de semana você vai passear, né? Mas você sai e volta. Agora, tem os casos piores. Tem gente que fica pensando na morte da pessoa que era querida, no desemprego, na doença de alguém, na catástrofe do planeta. Então, tem gente que fica pensando em coisas tortuosas durante o dia. E o trabalho vai ajudá-la a sair, por obrigação do trabalho, ela tem que ficar focada no trabalho. Então, isso ajuda ela a se equilibrar. Mesmo que as situações exteriores são apelativas, são fortes, levando ele para fora, ele volta. Ele vai pensando naquilo que está difícil, ele volta. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinha aquelas prensas imensas, de vez em quando alguém perdia o braço lá ou a mão, porque estava trabalhando e pensando em outra coisa, e aí se distraía e acontecia o acidente, como no caso de carro também, né? Então, o trabalho, além de ajudar neste aspecto, ajuda o indivíduo a desenvolver as suas capacidades latentes nas áreas na qual ele vai trabalhar, né? Na área do conhecimento humano de um modo geral. Além do que, ele contribui para a melhoria da sociedade, se esforça para cuidar da família, desenvolvendo afeto, sociabilidade, capacidades. Várias coisas acontecem neste treinamento que nós temos diante da nossa relação com o mundo, no trabalho, na família, com os vizinhos, nos estudos, com os animais, com a natureza, com os benfeitores, tudo. Todo aquele que tem preenchidas as horas com realizações enobrecedoras, jamais dispõe de tempo para a queixa.
a depressão, os conflitos perturbadores. Está aqui um medicamento fantástico. Agora vocês vejam, nós nos permitimos preencher o nosso tempo com reclamações, com queixas, com provocações, ficar provocando mentalmente aquela pessoa que te desafiou, brigar com alguém que está na sua casa quando você chegar de uma discussão do dia anterior. Nós ficamos gerando estes tormentos na nossa cabeça que nos machuca, dói, faz a gente sofrer, faz a mente ficar limitada. Os apelos do crescimento na vida aparecem toda hora e a gente não vê nada, porque a gente está ofuscado, está atormentado e não consegue perceber as benesses da vida. Então, olha só, quando nós preenchemos esse tempo com realizações enobrecedoras, acontece aquele bem-estar que você tem quando está trabalhando no centro espírita, no passe, no atendimento fraterno, na atividade social. Sabe aquele bem-estar gostoso de estar fazendo algo bom? É assim que nós vamos nos sentir quando a gente preencher os nossos espaços no dia com coisas enobrecedoras. Então você está lá no seu trabalho e pode estar pensando mal de um colega do trabalho ou do seu chefe, que é uma atividade mental não enobrecedora, que vai gerar uma obsessão de encarnado para encarnado ou de influência mútua, alguma coisa assim. Se diferente disso, eu tenho um certo dificuldade com o colega do trabalho, eu vou pensar bem dele. Deus abençoe essa pessoa, que ela seja bem-sucedida, que haja paz na família dela. É uma atitude enobrecedora. E por que não fazer isso mais vezes? Para que a gente comece a ter no nosso mundo interior imagens, emoções, ideias enobrecedoras. Quem vive à procura de repouso injustificado perde os melhores momentos da existência. Perde aulas preciosas que a existência a todo momento está nos apresentando. Experiências que são enriquecedoras da personalidade, faz ela crescer. Então nós perdemos quando pensamos só em descansar. Transforme as dificuldades em ocasiões de enriquecimento espiritual, como esse que estávamos falando de endereçar boas energias para o amigo, para o seu chefe, etc. Sem os percalços e problemas do cotidiano, que devem ser superados e não engolido inteiro. Ninguém consegue ultrapassar a barreira dos próprios limites, se não superar estes problemas, estes percalços do caminho. Quem se recusa aos enfrentamentos que conduzem ao progresso, estagia-se em perigosa paralisia espiritual. E, dando brecha com este comportamento omisso, a que os malfeitores se aproximem do indivíduo. Lembrando que diz Allan Kardec, não basta não fazer o mal. Muita gente diz, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem também. Então, quem se recusa aos enfrentamentos que conduzem ao progresso, estagna-se em perigosa paralisia espirituais. O indivíduo está se recusando a fazer alguma coisa, por exemplo, o bem, né?
que é o que vai ajudá-lo no crescimento espiritual. Examine as suas possibilidades de realização e execute os seus programas com entusiasmo. No entanto, evite exigir que os demais o sigam na direção das suas metas. Examinar as suas possibilidades. Tenho possibilidade? Tenho capacidade ou não? Tenho recursos ou não? Tenho conhecimento ou não? Então, examine as suas possibilidades de realização e execute com entusiasmo. Mais uma colocação importante. Alguém pode dizer, mas eu não tenho entusiasmo, eu não gosto muito do que eu faço. Mas você não precisa se permitir se autoflagelar, se automartelar. Não precisa fazer isso. Você pode fazer uma coisa que não tem muito o seu agrado, mas com boa disposição. Né? Se quebra uma coisa na sua casa, alguma coisa quebra que você tem que consertar. Você não precisa consertar xingando, maldizendo todo mundo. Você pode ter bom humor, pode ter aqui entusiasmo, né? Diferente de ficar reclamando. Não quer dizer que você esteja feliz em arrumar aquilo lá, mas mudar o padrão estabelecido. Pensar nisso, mudar o padrão. Será que eu repito sempre os mesmos comportamentos? Será que existe só esta resposta nas minhas atitudes? Cada pessoa tem as suas próprias necessidades e aspirações. Devemos respeitar o outro e não impor aquilo que queremos. Poderemos, como diz André Luiz, exponha as suas ideias, mas não as imponha. Exponha, mas não as imponha, que é bem diferente. Valorize o milagre das horas, delas utilizando-se com sabedoria. Uma coisa que dói muito, que a gente ouve falar, é a perda do tempo que o indivíduo estabelece na sua vida. Né? É perda do tempo nas suas realizações, nos seus afazeres, buscando subterfúgios, fugir daquilo que tem que ser enfrentado. E quando aparece a situação para ser enfrentado, concomitantemente à nossa boa disposição, então nós temos recursos para enfrentar aquilo no momento que aparece, no momento exato que aparece. Quando passa o momento exato, quando nós fugimos da situação, o problema vai se apresentar depois, só que a gente não tem mais os mesmos recursos. Eis a questão, não tem mais os mesmos. Antes você estava cheio de energia, de bons propósitos. Passou o tempo, você se fragilizou por alguma situação, você não tem mais forças. Valorize assim. O tempo não passa porque é imutável. Não passa. Todavia, aqueles que transitam sob as exigências do relógio não se podem permitir o prejuízo de não lhe considerar o valor. Uma coisa que nós sabemos é que nunca acaba a mudança nunca acaba, sempre tudo está mudando constantemente, né? Nós estamos evoluindo constantemente. Como diz aqui, o tempo não passa porque é imutável, mas quando nós dependemos do relógio, nós temos que se enquadrar algumas coisas, senão a gente se dá mal, né? Compromisso com o trabalho, com pessoas. Quem permanece aguardando sem nada fazer, desperta tardiamente para a realidade perdida. E aí vem a choradeira, a tentativa de recuperar o tempo perdido, mas as coisas já vão se modificando e nem sempre consegue. Seja útil onde se encontre, porque todos necessitam uns dos outros. Não tem quem não precisa do outro, né? Nós temos uma relação de interdependência uns com os outros. Quando você distende mãos amigas em favor de alguém,
está contribuindo para que o processo de enriquecimento da vida se torne mais fácil e produtivo. A gente está saindo do nosso egoísmo e está indo em direção do outro, permutar valores. Quem se recusa a ajudar emaranha-se em doentio mecanismo de isolamento emocional. E para terminar, diz Marco Prisco, cultive o hábito saudável da oração ativa. Qualquer lugar e momento facultam ensejo a pensamentos superiores que se transformam em comunicação com a divindade. Quem não se reabastece na comunhão com Deus, proporcionada pela prece, estiola-se interiormente, desperdiçando os preciosos recursos da alegria e da paz. Vou repetir este último parágrafo. Quem não se reabastece na comunhão com Deus, proporcionada pela prece, estiola-se ou se debilita interiormente, desperdiçando os preciosos recursos da alegria e da paz. Eu lembro de uma colocação de André Luiz falando isso, que a oração, quando alça aos planos superiores, as vibrações decorrentes é como que equilibra nós como pessoa, né? Porque são energias mais elevadas. E aqui está falando da prece como um meio de o indivíduo se reabastecer de energias para o cumprimento da sua vida através da oração. Muito bem, então está aqui o segundo capítulo do livro Diretrizes para uma Vida Melhor. Hoje nós chamamos esse capítulo de conduta positiva, que está no capítulo 2, que se chama Sugestões Simples. Este é o livro. Muito bacana. Espero que tenha sido útil para as suas reflexões, que a gente possa propagar o que a espiritualidade traz para nós a muitas pessoas. Tem muita gente precisando no planeta. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Vamos pensar positivo, né? Não aquele negativo, quem sabe, não sei, não, vamos fazer o que dá para fazer. Você sabe, conhece aquela campanha do livro esquecido? Você sobe no metrô com o livro, a hora que você vai descer, você deixa o livro no assento. O próximo que sentar no banco vai pegar o livro, talvez o livro esteja endereçado para ele. Ou outras coisas que você pode fazer, você pode estabelecer que uma vez por semana você vai dar uma cesta básica, ou vai dar essas marmitas que vendem nos restaurantes para os pedintes. Alguma coisa, um pacote de bolacha no carro, que alguém vem pedir uma moeda, você dá um pacote de bolacha. Nós podemos fazer alguma coisa. Agradecemos aos benfeitores que nos ajudam, ao nosso Mestre Jesus, a todos que estamos ligados agora, que possamos estar à noite trabalhando com a espiritualidade nas tarefas noturnas de socorro aos necessitados, como nós, que precisa de ajuda. Mas a gente pede para os benfeitores que possam nos utilizar para fazer o bem, para aprender a fazer o bem. Boa semana a todos e até a próxima quarta-feira. Até lá, um beijo para todos.